final de semana aí, onde havia uma expectativa muito grande em relação como o Dorival ia estrear, como o Cuca ia estrear. Eu creio que o maior problema desses dois aí era o Cuca, né? Porque trouxeram algo que aconteceu nos anos 89, né? Nos anos 80, e coisas que nunca apareceram quando ele estava no São Paulo, no Santos, no Atlético, na própria Globo, ou seja, começam a aparecer as coisas... Isso veio depois da condenação do Robinho. Quando o Robinho foi condenado, começaram a levantar essa situação. O Henrique jogou no Corinthians durante 5 anos, foi ídolo do Corinthians, foi campeão, e ele estava no mesmo caso, na mesma situação. E aí você vê um Corinthians que já passa um momento difícil. Um Corinthians que não joga bonito. Eu, quarta-feira, estive no estádio vendo o jogo da Libertadores, um jogo muito ruim, um jogo muito feio, uma equipe muito espaçada, uma equipe sem motivação, uma equipe com falta de organização tática. Então eu fiquei muito temeroso com esse Corinthians que eu vi na quarta-feira na Libertadores, mas ao mesmo tempo, aqui no Entre Linhas, eu já tinha falado que esse Corinthians aí, para conquistar títulos, é muito difícil. Muito difícil. Se o Cuca implantar o que ele está falando em 10, 12... Seria melhor, Cuca, você não ter dito data. Porque dá datas hoje, daqui 10, 15 dias vai ter minha cara. É difícil. O Flávio já vai cobrar. Não, é que não tem tempo para treinar, né? Não tem tempo para treinar, como é que você vai colocar em prática? Acho que ele até tem capacidade para isso, mas e aí? Tá treinando. Mas colocar no prazo é difícil no futebol brasileiro hoje. Ele esteja apostando na confiança que ele tem no trabalho dele. Assim, a questão do Cuca, a gente vive hoje épocas diferentes. Tanto que, você me citou, o Henrique estava na mesma situação, jogou no Corinthians por 5 anos. Em nenhum momento houve qualquer questionamento sobre a presença do Henrique. O Henrique ele era até apelidado de uma maneira que hoje causa muita estranheza, de Henrique Paiacã, que era um índio que estava se envolvido numa situação semelhante. O mundo mudou, ainda bem que mudou, e o Corinthians já sabia desses problemas que teria com o Cuca, tanto que quando foi ventilado no passado a possibilidade de contratar o Cuca, tudo isso veio à tona. Tudo isso veio à tona. E o Duílio foi até falar com a torcida organizada, né? O que mostra a falta de convicção dele. Poxa vida, você é o presidente. Você vai consultar a torcida organizada para saber se você pode trazer. Aí já não tem convicção. Aí já não tem convicção. Se você é o chefe, você tem que estar convicto que você quer. Não, vou trazer por essa e essa razão e comunica. Torcida, quem ele achar que deve comunicar, as razões que fazem com que ele traga. Não pedir conselho e não tudo mais. Então, sinceramente, independentemente dessa história envolvendo o Cuca, que hoje é um tema muito sensível, e ainda bem que é sensível, porque hoje permite as pessoas refletirem sobre algumas situações que não cabem mais. Mas olhando o lado prático do Corinthians, a escolha do Cuca, em vez de solucionar um problema, é um problema mais criado. Sim. Porque tem o futebol da equipe para corrigir, é um time que, quando você olha individualmente, tem bons nomes. O Cássio pode jogar em qualquer clube do Brasil. O Fagner pode jogar em qualquer clube do Brasil. Gil e Balbuena não estão num bom momento. O Gil ainda está, mas pode jogar em qualquer clube do Brasil. O Balbuena está numa fase ruim. O Fábio Santos está lá. Dentro disso daqui, só rapidinho, Celso, eu sei que você vai falar assim, pode jogar em qualquer clube do Brasil, desde que você tenha um mais jovem do lado. Então, mas aí é isso que eu quero entrar. Mas se você pegar individualmente, Fausto Vera, melhor do time hoje. Sabe, aí você tem o Maicon, que tem um nome, você tem o Renato Augusto machucado, você tem Yuri Alberto, Roger Guedes, são jogadores bons. São jogadores bons, que dá para você vislumbrar um Corinthians jogando mais. Mas aí a gente fica falando, há quanto tempo o Corinthians está apresentando esse futebol pífio? Apresentou com o Silvinho, tinha apresentado com o Wagner Mancini, apresentou com o Vitor Pereira, apresentou com o Fernando. O Corinthians ele precisa se reforçar, porque a gente está colocando tudo na conta do técnico dos jogadores, mas é a diretoria.
Não adianta nada o Duílio vir aqui. É muito fácil a gente também falar, então vem fazer o meu papel. Vem comentar aqui no meu lugar. Quando ele vem a público e fala assim, me ajudem a procurar então um cara do nível do Renato Augusto por um preço acessível que eu vou atrás. É papel dele. É papel dele mapear o mercado e ver que tipo de jogador criativo ele pode trazer para melhorar a qualidade do elenco. Não dá para você só depender do Renato Augusto. E não dá para você só justificar a campanha do Corinthians por causa do Renato Augusto. A gente sabe que ele é diferenciado. Eu teria levado ele para a Copa. Acho que faltou um jogador com o Renato Augusto para a seleção brasileira. Mas você tem que ir atrás. Você tem que, correr atrás de reforços. Então a diretoria do Corinthians... Não tem jogador. O que significa, na opinião de vocês, a manifestação das meninas do futebol? Até onde isso pode chegar? Quando a gente tem um time importante, ganhador de Libertadores, as meninas são jogadoras de seleção, são meninas muito conscientes do mundo que a gente vive hoje. Não é muito normal, né, atletas se manifestarem coletivamente. Foi uma atitude que eu considero uma atitude corajosa, porque não estou nem concordando nem discordando, mas eu vi uma manifestação coletiva muito rara. Né? Eu lembro do bom senso que pouca gente aderiu. Manifestações coletivas de atletas... O Corinthians teve a democracia, né, Flávio? Só. E ali não vi nada muito além disso. As meninas se uniram, e até correndo riscos, porque elas bateram frontalmente contra um funcionário do clube, né? Eu vi uma nota do Duílio, não sei se vocês acompanharam, o Duílio falando que conversou, depois conversou com as meninas, é válido a manifestação. Eu creio que tudo é uma questão de explicar. Eu vou muito com o Celso. Se o Duílio tivesse vindo a público antes de tudo e falado, nós contratamos por isso, já está tudo resolvido, o problema foi esse, e acabou. As coisas começaram a demorar muito tempo, e no Brasil é fogo. Se você não explica para essa galera, é difícil. A gente conhece o futebol. Esse ambiente que está no Corinthians, com manifestação todos os dias, manifestação de profissionais do Corinthians, jornalistas renomados e tudo mais, o Cuca não segura. Ou melhor, não é o Cuca. Você acha que não? O Corinthians não segura o Cuca. Você acha que não? Não vai. A pressão é muito grande. Mas você não acha que isso é muito ruim pro Cuca? Como é que é? Isso não é muito ruim pro Cuca hoje pegar e falar assim, não, eu vou sair? Mas pra carreira dele é por horrível. exemplo, se o Corinthians chegar e ganhar do Remo por 3-0, o Corinthians perdeu do Goiás. Eu sei que eu não estou minimizando a manifestação, acho que ela é válida, correta, concordo com tudo que o Celso falou. Mas a gente conhece também o futebol. As vitórias não vão fazendo isso ser esquecido? Eu creio que sim. Eu acho que esse tema é muito sensível para esquecer. Porque esse tema vai ser lembrado... pelo amor de Deus, também não estou entrando no mérito do certo ou errado. Estou avaliando o momento. O que existe de beligerante nessa história toda. É um clima muito ruim. O Duílio vai sofrer pressões de todos os jeitos. Já está sofrendo. E, quer ou não, ainda mais o Corinthians tão identificado com a democracia e tudo mais, ele é filho de um cara que fazia parte daquela história. Era um dos líderes. O Adilson então por tudo isso, eu acho que ele vai acabar não segurando. Eu acho que vai se continuar do jeito que está. Tivemos manifestação ontem, hoje... Detalhe, o Adilson repostou a manifestação das meninas, tá? Então, o clima fica insustentável. E aí, com um clima insustentável, não é uma questão, de novo, de você... É o futuro do Corinthians.